Olá! Hoje iremos falar sobre os lipídios, também conhecidos como lipídeos ou lípides. São estruturas bastante complexas, com classificações totalmente diferentes e que são encontradas em vários nichos ecológicos. Fazem parte dos tecidos de seres humanos e também dos animais, pois compõem as membranas das células, e também são encontradas em várias células vegetais. Então, para introduzir este assunto, nós devemos mostrar do que eles são compostos. Os lipídios são substâncias orgânicas, tanto de origem animal ou vegetal, ou seja, são substâncias encontradas nos animais, mas também são encontradas nos vegetais. Os animais consomem os vegetais em busca desses lipídios, mas os animais também conseguem sintetizar alguns destes lipídios. São constituídos principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio. A maioria deles é constituída de uma cadeia linear ou não linear de carbonos ligados. Junto a estes carbonos, existem outras moléculas ligadas, como, por exemplo, o hidrogênio, a hidroxila, dando assim a função álcool à molécula, ácido carboxílico, e vários outros átomos ou elementos diferentes que são encontrados na natureza. Mas existem outros lipídios mais complexos, com estruturas totalmente diferentes de uma cadeia carbônica. Nós podemos encontrar, então, outros elementos como o fósforo e o nitrogênio, que também são constituintes destes lipídios. Como nós sabemos, os lipídios são insolúveis em água. Eles são imiscíveis, ou seja, eles não se misturam à água. E nós devemos entender por que eles não se misturam. E são solúveis em solventes orgânicos, como, por exemplo, álcool, o éter. E, além disso, eles são classificados como gorduras e óleos. Nós entendemos os lipídios como gordura e óleo. Em várias situações, nós nos referimos aos lipídios como gordura e óleo, mas esta é uma classificação dos lipídios. São lipídios diferentes. Quais seriam, então, as funções desses lipídios nos organismos animais e também nos seres humanos? A principal função, uma das principais funções dos lipídios é compor a fonte, a reserva desses organismos, tanto os animais como também de alguns seres vegetais. Eles é que vão servir de compostos que serão quebrados ou oxidados para formar a energia que o organismo precisa em vários outros processos metabólicos. Além disso, são componentes de membranas celulares, a membrana celular composta por uma camada bilipídica, então, portanto, é composta de lipídios, e, além disto, faz parte também de alguns sistemas enzimáticos. As enzimas, que são substâncias que irão ajudar nas reações químicas. Então, elas são primordiais no funcionamento do organismo animal. São isolantes térmicos porque alguns animais eles necessitam desta gordura para se isolarem, para que não haja tanta perda de calor, como, por exemplo, os ursos polares, que se alimentam, consomem bastante energia
e transformam essa energia em fontes de reserva. Isso faz com que, numa situação de frio, os animais, então, eles hibernem e, consequentemente, podem utilizar essa gordura como fonte de energia, além de servir como isolante térmico. As baleias, por exemplo, elas utilizam a gordura para atravessar os oceanos, para migrarem. A partir disso, a gordura, então, servirá como fonte de energia. São precursores de hormônios. Alguns hormônios eles são originados a partir destes lipídios, como, por exemplo, o colesterol, o famoso colesterol, que dá origem a alguns hormônios que são extremamente importantes para o funcionamento do organismo. E, além disto, também servem como sinalizadores biológicos. Alguns destes sinalizadores eles estão ancorados aos lipídios da membrana plasmática e, consequentemente, esses lipídios fazem parte desta sinalização. Mas, de forma direta, alguns lipídios também podem funcionar como sinalizadores, como, por exemplo, as esfingosinas, que são importantes sinalizadores. Aqui, para exemplificar onde nos nossos tecidos os lipídios são encontrados, na membrana plasmática. A membrana plasmática das células é constituída de vários lipídios, que nós iremos ver como eles são compostos. Uma membrana, uma bicamada de lipídios, mas a membrana ela não é só constituída de lipídios, ela também é formada por outras estruturas, outros macroelementos, como, por exemplo, as proteínas e os carboidratos. Mas grande parte da membrana plasmática é constituída de lipídios. As classificações dos lipídios acontecem de formas variadas de acordo com a literatura. Nós temos, por exemplo, esta classificação que leva em consideração a origem do lipídio e também a forma, a estrutura deste lipídio. Então, de acordo com esta classificação, nós temos os lipídios simples, que são compostos apenas de carbono, hidrogênio e oxigênio, os principais átomos que compõem os lipídios, mas a partir destes lipídios nós podemos ter outras formas de lipídios, como, por exemplo, os complexos. Então, os lipídios complexos são aqueles mais simples, mas também formados de outros átomos ou elementos químicos. Então, são lipídios simples unidos a outros átomos também. Nós temos também os lipídios derivados, que são gerados da hidrólise dos lipídios simples e dos lipídios complexos, e os lipídios precursores, que são gerados de reações metabólitas dos ácidos graxos, que são compostos, são os principais compostos que constituem os lipídios. Esses são considerados os ácidos graxos. Aqui nós temos uma classificação mais complexa. Então, os lipídios eles podem ser classificados em ácidos graxos, mas nós podemos ter também os esteroides, as vitaminas lipossolúveis, que muitas vezes são encaixadas nos grupos, no grupo de lipídios, e também outros lipídios que são chamados de terpenos. A partir destes 4 grandes grupos, nós temos outros tipos de lipídios, como, por exemplo, a partir dos ácidos graxos, nós temos os eicosanoides, os triglicerídeos, que são formados de gorduras ou óleos, as ceramidas, as ceras e os glicofosfolipídios.
todos estes compostos irão originar os glicolipídios e os fosfolipídios. Então, uma classificação mais complexa, que também leva em consideração a estrutura do lipídio, assim como a sua função no organismo animal. Agora, nós temos uma classificação mais simples, que para efeito didático fica mais fácil a compreensão. Nós temos, então, esta classificação que leva em consideração a estrutura do lipídio, mas também as suas funções no organismo animal. Então, nós temos os glicerídeos, que são lipídios formados principalmente de ácidos graxos, que é a unidade menor dos glicerídeos. Os esfingolipídios, que são constituintes da membrana celular de tecido nervoso do organismo. Mas esses esfingolipídios também são constituídos de ácidos graxos, mas algo diferente acontece neles. A estrutura deles é um pouco diferente dos glicerídeos. E os ácidos graxos livres. Nós temos os glicerídeos, que são formados de ácidos graxos, os esfingolipídios, que também são formados de ácidos graxos, mas nós podemos ter os ácidos graxos livres, liberados, na forma livre. E, além disto, os esteroides, representados principalmente aí pela molécula de colesterol, assim como os seus derivados. Médico veterinário, está precisando acessar mais aulas como essa? Acesse agora a plataforma VET Profissional e se surpreenda!